Então, fala galera, bom dia. Lucas aqui do canal Luke Green, trazendo então mais um time da 14ª rodada, uma rodada difícil de escalar, vários jogos importantes, jogos cascudos, como se diz, então vamos ter uma dificuldade para escalar, mas todos vão ter. Então vamos tentar montar o melhor time, o time com o maior potencial possível de pontuação. Trago a última rodada. Última rodada fizemos 98,05 pontos, né? Onde a média de todos os cartoleiros foi 62,86 pontos. Então fizemos aí praticamente mais de 35 pontos acima da média. Então uma mitada aí. Então bora aí para a 14ª rodada. Podemos apagar aqui. Então bora lá. Começar a escalação do nosso time. Vamos começar pelo gol. Nossos goleiros, opções boas para a rodada, tá? Rafael Cabral, tá? Vai fazer um jogo contra o... Joga fora de casa, mas é o Vasco. O Vasco, como a gente sabe, é aquela coisa. O time tá ruim, desorganizado. Então, vamos estar apostando aí no goleiro do Cruzeiro. Outra boa opção, João Ricardo, goleiro do Fortaleza. A gente tem que trazer em conta que essa semana vai ter jogos da Copa do Brasil, tá? Atlético Paranaense é um time que vai estar focado. Temos que ficar de olho em outros times, Grêmio, Bahia, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí, vai que alguém poupe jogadores, né? Então a gente tem que ficar de olho aí. Vamos buscar mais alguma opção. E uma opção mais ousada, né? É o Lucas Perry. Eu digo que ele não vai fazer SG, mas mesmo sem o SG, ele vai fazer uma boa pontuação, tá? É uma opção mais ousada, mas é uma opção válida, tá? Vamos passar aos zagueiros. Uma boa opção para rodar é o zagueiro Nino, tá? Outra boa opção para rodada é o Nino visando o SG, tá? Esqueci de falar. Maurício Lemos visando o SG contra o Corinthians. Corinthians que tem um jogo importante pela Copa do Brasil durante a semana contra a América. Ele perdeu o primeiro, então ele precisa buscar o resultado. No Brasileirão o time tá ruim, então por mais que eu não digo que ele jogue com time reserva, mas talvez ele venha a poupar alguns, né? Porque ele precisa dar uma virada na chave, tá? Então o nosso zagueiro aqui vai ser o Maurício Lemos, tá? Outro bom nome para a rodada é o Tite, tá? Zagueiro do Fortaleza. Fortaleza tem um time entrosado, principalmente jogando em sua casa, tá? É um bom nome para a rodada. Vai jogar com o Atlético que não tá essas coisas, tá? E outro bom nome para a rodada é o zagueiro o Jefferson, tá? Mas eu não recomendo que dobre, tá? Ou a gente põe o Jefferson ou a gente põe o Maurício Lemos, tá? Principalmente na parte defensiva, eu não vou me expor muito no jogo de Palmeiras e Flamengo e Grêmio e Botafogo, tá? São boas opções, mas eu acredito que são jogos que sai gol de ambos os lados, tá? Então, por isso, a gente não vai deixar nossa exposição nessa ideia. Laterais, tá? Um bom nome para a rodada é o Juninho Capixaba. Ano passado jogou muito bem, foi o melhor lateral do Cartola, tá? Bom nome para quem tem uma condiçãozinha melhor é o Marcelo contra o Internacional. Bom nome também, uma opção de valorização é o João Pedro do Grêmio, tá? É um lateral que ele apoia muito, tem participado de gols e tá negativado da última, né? Então qualquer pontuação aqui ele valoriza um pouquinho. Outro bom nome para a rodada é o Piquerez, tá? Mas é aquilo lá que eu falei no tocante à exposição, tá? Temos um outro bom nome que retornou, acho que o último jogo, fez 2 partidas, bem abaixo, mas ele é um bom lateral. O último jogo, salvo engano, ele jogou, mas ele ficou zerado. Nunca tinha visto disso de um jogador ficar zerado, não participar de nada, não participou de gol, de assistência, de desarme, cartão, nada. E ele figurou no nosso time, né? Então a gente vai botar agora, né? É um cara com muito potencial, principalmente contra o Corinthians, né? Vamos passar ao meio de campo, tá?
Vou trazer algumas opções. A gente começa... A gente vai... Como é que eu posso dizer? Vai privilegiar posições, tá? De acordo com a constância, tá? Então a gente pega o Bitelo, ó, ele é um baita jogador, olha a pontuação. Tem mantido uma constância alta, né? É uma média 6,20, principalmente contra o Botafogo. Acredito que o Grêmio já lotou sua arena, vai fazer um baita jogo, tem tudo para sair com o resultado, principalmente Bitelo participar ativamente do jogo. Ele que sem dúvidas é o principal jogador do Grêmio. Outro bom nome, Cristaldo, tá? Cristaldo é um bom jogador. Arrascaeta é um bom jogador. Ele tá bem valorizado. Vai jogar contra o Palmeiras, time forte. Eu acredito que seja um jogo que saia gols dos dois lados. O Arrascaeta tem voltado, ele no seu auge da sua característica física, né? Ele tem jogado demais, boas pontuações, e agora ele tem feito bons jogos, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, né? O último jogo diz por si só, né? Então vamos botar ele no nosso time. O outro bom nome é o Matheus Fernandes, tá? Assim como o Arrascaeta, o Gerson, tá? Uma opção bem ousada, Ranieri, tá? Tem feito jogos constantes. E outro nome, a gente traz... Vamos trazer mais dois nomes, olhando aqui. A ideia era o Lucas Evangelista, pela constância, olha. Boas pontuações, vai jogar contra o São Paulo, FC Bragantino, que tem feito... tem figurado a parte de cima da tabela, né? Bons jogos, acho que os últimos quatro vitórias, salvo engano, tá? Então vamos botar ali no nosso time. E um bom nome também, tá? Se quiserem, é o Vila Sante. Ele é um volante, mas olha a pontuação do cara. O cara tá jogando muito, tem feito partidas constantes, vai jogar contra o Botafogo. A gente tem que ver como é que vai ser as propostas dos times, né? Se vão jogar em contra-ataque ou se vão propor o jogo. Acredito que logo no início do jogo a gente já vai ter uma ideia de como vai ser esse jogo. Se vai ser um jogo com muitos gols, com poucos gols, tá? Mas bora partir então ao ataque. Nessa rodada, então, vamos tirar o cara do nosso time, tem nos ajudado demais, sem dúvidas é sempre uma opção para rodada, né? Olha essa pontuação, melhor jogador do Cartola, mais constante, melhor média, né? Mas como a gente tem apostado muito aí do Grêmio, a gente não seria bipolar de botar um contra o outro, né? Então vamos escolher um time e vamos com ele. Roger Guedes, não sei como custa isso. Jogos, pontuações baixas, né? Fez uma mitada por enquanto, duas, bem dizer, mas não justifica esse valor, né? E os últimos jogos só decepção, então sem chance. Luis Soares, uma baita opção, sem dúvidas, eu acho que ele vai jogar, foi poupado durante a semana, essa semana treinou comum, foi preservado no jogo durante a semana, então acredito que foi preservado para jogar esse jogo, tá? Então a gente bota o Luis Soares, tá? Mas a gente fica de olho, sem dúvidas, num bom reserva, né? Que como aconteceu na nossa última rodada, o reserva entrou e fez 12 pontos, então é de suma importância ter um bom jogador na reserva, tá? Outro bom nome para a rodada é o Dudu. Vai jogar um jogo importante, um jogo pegado. Acredito que ele possa participar de gols, tá? O que eu não faria é botar, exemplo, um defensor do Palmeiras e um atacante do Flamengo, tá? Aí seria um contra o outro. Mas assim, botar um atacante do Flamengo e um do Palmeiras. Cara, os dois têm potencial de fazer gol, os dois têm potencial de ajudar, os dois têm potencial de brilhar, né? Então, acredito que seja um pouquinho... é viável, né? O Dudu uma opção ainda também para esse time, tá? Vamos partir para outro nome. Tá. O Cano tem decepcionado, né? Jogos bem abaixo do potencial que ele tem. Então vamos deixar ele congelado aí, como diz. Eduardo Sacha, os últimos jogos tem feito boas pontuações, tem sido um dos principais jogadores aí do Red Bull Bragantino, tá? Vai estar em nosso time, tá?
Outro bom nome pra rodada, tá? Paulinho. Paulinho e Pavon, tá? Um deles acredito que tem que estar em nosso time, tá? Hulk não joga, não sei se está suspenso ou se está fora. O motivo pelo ele estar fora, eu sei é que ele está fora. Mas acredito que um deles tem que estar em nosso time. E no último jogo, quando o Hulk não jogou, o Paulinho assumiu a responsa e foi lá e anotou gol. Então acredito que ele tá voltando. Ele foi o jogador que a gente escalou no último jogo, tá? Que entrou reserva, e o reserva, se não me engano, era o atacante do Cuiabá. Aqui o Riquelme, que entrou no nosso último time e fez 11,30 pontos, ele estava na reserva, tá? E o Paulinho ele estava confirmado para o jogo, mas por uma questão contratual ele não acabou jogando, e o Riquelme ele entrou então e fez muito bem o seu papel, que eu acho que é até melhor que o Paulinho faria. Mas nesse jogo então vamos voltar a apostar no Paulinho, sem dúvidas vai ser o atacante, vai ser a principal chave aí do Atlético Mineiro contra esse prejudicado time do Corinthians, né? Que o Corinthians é um time muito ruim. Vamos partir então ao técnico. Aqui, boas opções, tá? Eu botaria o técnico do Fortaleza, o Vods. Outro bom nome pra rodada é o Pedro Caixinha, tá? E outro bom nome é o Felipão, tá? Eu vou mais numa questão, acredito que de clubismo. O Grêmio vai fazer o jogo da vida. Renato no último jogo falou que o foco vai ser o Brasileirão e vai ser o primeiro grande teste aí desse time do Grêmio. E também do Botafogo, né? O Botafogo tem feito bons jogos, mas acredito que com grandes equipes a ficha comece a cair, né? Perdeu o seu treinador há pouco tempo, o time sofreu com isso. Então, vamos ver. E assim, então, a gente fecha o nosso time. Cara, se a gente vai bancar ele, ele tem que ser o nosso capitão, né? Então, vamos botar aí o Soares, capitão do nosso time. Vamos trazer opções aí pro banco de reservas, bons nomes, boas opções. Nada mais vai ser praticamente o que a gente trouxe no decorrer do vídeo, né? Os nomes de antes. Everson, uma boa opção. João Ricardo, uma boa opção. Neste momento, vamos botar o João Ricardo, tá? Laterais. Boa opção. A gente tem que lembrar que o nosso valor ele vai estar baixo em razão do Arana, custar apenas 8. Então aqui a gente tem que pensar bem a opção que a gente vai pôr. Acredito que nesta configuração aqui o Reinaldo seja ainda a melhor opção, tá? Mas aqui é bem particular, tá? Uma opção aí pra zaga, reserva, cara. A gente vai botar o Tite, vai ser o titular. Acredito que a gente bota o Brits aqui, tá? Uma questão seguinte, como é que eu posso explicar? Um não jogar, o outro entra, tá? Mas se fosse dobrar no time titular, eu não dobraria, tá? A gente trouxe no vídeo uma boa opção, Vila Sante, tá? Pro ataque, a gente tem que trazer um bom nome, tá? Porque a gente sabe que o Soares aí tá com um problema de joelho. Então, se ele não jogar, não vai surpreender ninguém, tá? Então, vamos pensar um bom nome aí pra rodada. Que caso o Soares não jogar, ele vai entrar e vai agregar ao nosso time, tá? Como comentei antes, eu botaria o Pavon, tá? Ele tem feito uma boa média, vai jogar contra o Corinthians, desfalcado totalmente. E acredito que esse vai ser então o nosso time. Vamos confirmar aí. E o time está escalado aí para a rodada. Então, pessoal, fechamos aí o vídeo. Se prolongou um pouquinho a mais. Trouxe mais opções por posições do que eu estou acostumado. Conte aí para nós como é que foi a última rodada. Bora trazer nos comentários. Se alguém quiser comentar como é que vai ser o time, como é que vai ser a sua escalação, eu posso mandar um panorama, posso dar uma ideia, seu time tá legal, seu time tá ok, claro, de acordo com o meu ponto de vista, né? Mas lembro que cada um é particular. Também lembro que a ideia não é que vocês copiem, né? Que vocês apenas tenham boas ideias de jogador por posição. E bora lá, tenhamos mais uma mitada aí no nosso time.